noite a todo mundo que nos está ouvindo aqui hoje, né? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, sejam bem-vindes. E hoje eu queria trazer uma proposta de reflexão, eu acho, né? Estava comentando isso com o Danilo aqui antes da gente entrar ao vivo, que eu não trouxe nada conclusivo, né? Eu acho que são partes, assim, de reflexões que eu tenho feito, principalmente depois de terminar o doutorado, quando a gente se libera desse ritual acadêmico, né? Que a gente consegue, então, se apropriar de algumas coisas que às vezes ficam latentes como interesses de pesquisa, mas nem sempre a gente consegue realizar isso no doutorado. E aí, um pouco me apropriando disso também, que é essa herança, né, esse patrimônio filosófico, de alguma forma, europeu, né, porque a gente ainda estuda no Brasil a filosofia, né, de matriz europeia, a gente ainda se forma nela, mas me apropriando nesse sentido, talvez um pouco antropofágico, né, de querer também trazer um pouco desse nosso lugar, né, de brasileiros, né, enfim, na situação que é a nossa, né? Nesse estar no mundo que é o nosso. E então eu vou. Acho que eu posso começar com os slides, né? Porque aí a gente vai, eu não me perco tanto, e a gente pode ter algumas referências, mais ou menos, do que eu tô. Do que eu tô falando aqui. Então é isso, gente. Eu dei o nome dessa fala minha hoje, né? Do tempo fenomenológico, né? E a temporalidade na experiência estética. Porque essa reflexão que eu quero propor hoje aqui para a gente é de como que a gente pode pensar uma espécie de experiência histórica também, né, nos modelos que foram pensados ou foram propostos como experiência estética. E isso é uma experiência, digamos assim, um pouco diferenciada de uma experiência ordinária, no sentido da experiência comum, né? E aí eu quero argumentar nesse sentido, né? Mas aí depois, né, queria também trazer isso para o debate para ouvir, né, também o que vocês acham, enfim, porque é muito importante, de fato, a gente pensar, e foi um pouco isso que moveu essa minha escolha do tema para hoje, né, da gente pensar como que a gente se apropria desse passado, desse patrimônio histórico que é o nosso, né, que configura esse lugar no mundo que a gente ocupa, que é também, né, não é só uma questão de espaço e tempo, mas é uma questão isso, né, sociocultural, geográfica, social, enfim, né, de como que a gente, inclusive, se apropria disso, e como que a gente se implica, né, nessa herança. Então, eu acho que nada mais pertinente, né, no contexto em que a gente pode discutir sobre o patrimônio, porque eu acho que o patrimônio, inclusive, né, cultural, evidentemente, mas também histórico, social, como que a gente consegue lidar com isso, se apropriar disso, incorporar isso, né, eu quero trazer esse elemento do corpo, para que justamente isso continue a ser relevante, ou que isso se torne relevante, como uma experiência, né? Como que a gente incorpora isso numa experiência de estar no mundo, de habitar o mundo, de ser no mundo com né, a comunidade e a sociedade na qual a gente de fato né? Que a gente de fato ocupa esse espaço. Então, eu vou começar então com uma provocação que vem do Willem Flusser. O Willem Flusser é um filósofo nascido na República Tcheca, né, em Praga, e de formação alemã, mas que tem essa curiosa, que partilha comigo e com a gente, que é esse curioso fato biográfico, que é de ter morado no Brasil por muitos anos. Ele foi professor no Brasil por muitos anos, e curioso como ele era sempre muito, muito vivo assim, no pensamento, ele então faz um livro que se chama A Fenomenologia do Brasileiro. Eu até esqueci de colocar a referência aqui, mas é muito fácil de achar, né? É só colocar a Fenomenologia do Brasileiro na internet, vocês acham toda a referência. Mas o que eu queria chamar a atenção nessa obra específica, mas no pensamento do Flusser como um todo, essa formulação que ele dá para a sociedade, ou para o modo de organização das sociedades a partir dos códigos de comunicação que são vigentes, né? Então ele vai separar uma espécie
de evolução dos códigos de comunicação que correspondem, então, a uma evolução do modo de organização da sociedade. Então, ele vai dizer que as sociedades pré-históricas, elas são aquelas que se organizam, se comunicam, né, que são organizadas em torno da comunicação da imagem, né, que é bidimensional, que, enfim, que tem todo, né, que é uma coisa mágica, que apresenta todos os elementos de uma vez só, né, sendo, ela dispõe dos elementos para serem decodificadas de uma só vez. E aí, na medida que esse código de comunicação evolui, então, para a escrita, ele vai, então, caracterizar essas sociedades que se organizam a partir da comunicação, do código linear da escrita, como sociedades históricas. Essas seriam propriamente as sociedades históricas, né? Então, são as sociedades então, que se organizam a própria cultura, a própria história, de modo sequencial, linear, cronológico, e tem, então, essa ideia de eventos ou acontecimentos que se encadeiam cronologicamente, né? Uma coisa acontece que causa outra, e enfim, uma outra. Então, assim, de alguma forma, ele localiza esse modelo de pensamento histórico como sendo uma coisa linear, né? Como o tempo sendo pensado nessa linearidade, né? De momentos sucessivos, né? De um passado, de um presente que se torna passado, né? E de um futuro, e de um presente que se tornará, então... Não, agora eu mesmo me confundi, né? De um futuro que será, então, presente amanhã, né? Então, exatamente essas coisas do transcorrer, que é um pouco linear, nesse sentido de que tem essa passagem, tem um momento anterior, um momento presente e um momento posterior. Então, esse modelo que é linear, né? Eu quero que vocês guardem isso no bolso, essa história. Então, as sociedades históricas são essas sociedades organizadas a partir de códigos lineares, né? Estruturados linearmente. Então, a partir disso, ele vai então caracterizar essa faixa histórica, né? Seriam esses países europeus, exatamente, né? A partir dessa cultura greco-romana, enfim. E aí, no Brasil, né? Estando no Brasil, conhecendo muitos outros lugares do mundo, ele vai formular essa ideia de sociedades que são não históricas ou extra-históricas. E aí o não, e aí eu quero chamar atenção para isso, porque a princípio pode parecer, mas é uma coisa preconceituosa, de um autor eurocêntrico. Calma, né? A primeira coisa é calma. Talvez não seja exatamente isso que ele quer dizer, porque ele não está dizendo que as sociedades como o Brasil, por exemplo, são sociedades, né, pré-históricas. Né? Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que nós, ou esse tipo de sociedade no qual estamos, ele se desenvolve de outro modo que não organizado em torno desse modelo linear. E ele vai dizer, essa cultura brasileira, ela pode ser considerada uma coisa extra-histórica ou não histórica, como se a simples extensão linear, cronológica, temporal não fizesse exatamente sentido para o nosso modo de organização, né, da nossa própria história, ou do nosso próprio passado, dos nossos próprios patrimônios, né, digamos assim, daquilo que a gente se constitui enquanto a nossa cultura. Isso é muito interessante, e aí essa é a provocação que eu queria começar essa minha fala, no sentido de pensar algo ou de pensar um outro tipo de experiência histórica, experiência com a nossa herança histórica cultural, de um outro paradigma, que não esse paradigma de uma sucessão temporal, que muito facilmente, muito rapidamente, né, recai em discursos que estabelecem relações causais entre aquilo que aconteceu antes e aquilo que aconteceu depois. Né? E aí, é um personagem que eu vou trazer aqui, deixa eu ver. Sim, isso aqui, exatamente, as sociedades históricas, né, escrita como código de comunicação. Mas um personagem que eu vou trazer aqui para o diálogo também, logo agora, é o Walter Benjamin. Não vai ser agora, não, vai ser depois. Eu sou meio ruim. O Danilo já me conhece, ele sabe que eu sou meio ruim de organizar linearmente as minhas apresentações. Então, vocês me desculpem a coisa um pouco meio caótica, mas é porque, enfim, essa linearidade, essa sucessão, assim, eu não
eu não tenho muita maestria sobre ela. Mas, enfim, não importa, né? O que eu quero dizer é, o Walter Benjamin, que é um filósofo que eu vou trazer aqui também hoje para o debate, ele se deu muito cedo conta do perigo que é essa como é que fala? Essa predisposição, às vezes, da gente encadear ou de pensar os acontecimentos históricos encadeados em sequência como sendo também uma sequência causal, como tendo uma relação causal entre uma coisa e outra. Uma coisa que aconteceu depois, primeiro causou aquilo que aconteceu depois. Né? E o que ele vai dizer, então, chamar de, né, a história ou a narrativa histórica dos vencedores, que acaba sempre silenciando outras narrativas, exatamente nesse sentido, né? Porque, e a gente vai tematizar isso hoje, estou só colocando aqui alguns elementos para a gente começar a conversa, mas essa ideia, que é muito importante, de que, né, quando a gente atribui um sentido, né, ao fato de que um acontecimento foi realizado depois de outro, né? Quando a gente atribui uma interpretação, um sentido a essa ligação causal, né? Um sentido causal, um sentido interpretativo, a gente muito facilmente cria uma narrativa que é também uma interpretação, né? Que é uma maneira muito específica e às vezes muito comprometida com várias coisas, com vários elementos de interpretar um sentido de um encadeamento de acontecimentos, né? Então, o Walter Benjamin, então, que é esse filósofo que morreu, né, que suicidou em 1940, né, perseguido pelo regime nazista, ele que era judeu, não só de família judia, mas também um entusiasta da mística judaica, né, da teologia messiânica, etc. Ele diz exatamente isso, né? A nossa possibilidade de redimir um passado está em descobrir essas narrativas que foram silenciadas, né, em prol de narrativas hegemônicas, né, dominantes, que é exatamente isso. Quando a gente lê ou quando a gente atribui um sentido a partes, né, de acontecimentos, a fatos ou né, acontecimentos históricos, atribui um sentido pré-determinado, né? Assim, ou seja, a gente conforma de alguma coisa, de alguma forma, a gente conforma aquilo que acontece como partes de um todo. Então, a gente conforma essas partes a um todo que já tem um significado, né? Que já tem digamos assim, uma direção, um direcionamento interpretativo. Então, tanto que isso é perigoso, né? E justamente por isso, né? Por ter ciência disso e por estar experimentando isso de modo radical na sua época, né? Porque a gente pode, mas a gente pensa assim muito brevemente, né, das teorias conspiratórias que foram criadas para justificar de alguma forma as perseguições aos judeus, né, isso fica muito claro, assim, né, o tanto que os fatos como partes, né, como acontecimentos isolados, eles se prestam muito facilmente a integrar narrativas, né, que têm propósitos, sentidos, né, que não são exatamente neutras. Então essa foi uma das digamos, das motivações mais filosóficas e pessoais, evidentemente, do Walter Benjamin para se voltar tão violentamente contra a ideia do historicismo. Mas antes de chegar, então, ou antes de voltar ao Walter Benjamin, então, eu quero trazer para o debate um outro personagem, que é o Hans Ulrich Grundbrecht, que, enfim, marcou presença aqui no Brasil, né? O Danilo estava me contando isso aqui antes da gente entrar ao vivo, né? Tem participações importantes aí nessa problematização de algum desses pilares das teorias, né? Ele transita muito bem entre isso, né? Na filosofia, na estética, na teoria literária. Ele é, inclusive, professor de teoria comparada, né? Em Stanford. Então, eu quero trazer o Gunbrecht para esse debate, porque ele sintetiza uma coisa que eu estava buscando há muito tempo, né, que me suscitou um pouco o estudo do Eugen Fink, que é esse filósofo, né, sobre o qual eu fiz o meu doutorado, é um filósofo ainda muito pouco conhecido, vou contar um pouco a história dele daqui a pouco.
E o Eugen Fink vai falar de presente, né? Vai falar de um presente sublime, um presente integral. Do outro lado, e eu vou começar com Gumbrast, por enquanto, ele vai trazer a ideia da presença, né? Como diz o título de um dos livros mais conhecidos dele, a produção da presença. O que isso significa? Eu não vou entrar muito neles, porque eu quero só trazer alguns elementos mesmo para a gente pensar. Eu quero colocar um pouco de lenha na fogueira, assim, eu não quero ficar aqui minuciando ou detalhando muito o conceito. Mas é uma ideia que eu acho maravilhosa que o Gumbrast traz, essa ideia de que a presença, esse conceito de presença que ele está tentando tecer e formular, ele vai partir, né, de uma formulação de uma relação com o mundo que ela é espacial e não temporal. Isso pode parecer meio óbvio, assim, meio banal, mas se a gente para um pouquinho para pensar nos paradigmas da própria história da filosofia e de como que a filosofia em geral pensou a experiência, né, a nossa experiência, né, com o outro, com o mundo, com aquilo que nos rodeia, elas quase sempre, ou claro, né, assim, digamos assim, como um movimento geral, assim, como um movimento, como uma tendência, né, da filosofia tradicional, ela foi pensada muito mais em relação ao modelo temporal, né, aquela coisa de uma coisa que sucede a outra e a gente então entende que é uma coisa assim, o meu passado é aquilo que implica o meu presente e o meu futuro. Então, assim, essa relação nossa comum, ela sempre aquele termo ruim, né? Ela foi tendencialmente pensada e formulada na filosofia como sendo estruturada linearmente, ou temporalmente, ou horizontalmente, como a gente gosta de representar. E ele vai dizer o seguinte: não, quero pensar uma presença que configura uma relação primordialmente espacial com o mundo. E isso é fundamental. Isso é fundamental por vários motivos, né? Um dos motivos que torna essa mudança, essa inversão de paradigma é exatamente a possibilidade de uma inserção do corpo nessa experiência, que não é uma inserção secundária. Porque existem vários esforços também na tradição da filosofia, também na tradição, né, que é muito marcada por esse modelo temporal, por esse modelo do encadeamento sucessivo, enfim, do antes, agora, depois, passado, presente e futuro. Claro que já tiveram vários, né, pode citar aqui de cabeça o Merleau-Ponty, alguns dos filósofos franceses. Claro que existe esse esforço, né? Mas acaba que é sempre, ou como algumas formulações da tradição fenomenológica nos permitem sintetizar um pouco, simplificar, claro, um pouco, o espaço é uma espécie de quarta dimensão do tempo, né? Ou seja, fica assim, um espaçozinho, fica assim, uma portazinha, a porta dos fundos fica ali aberta para o espaço, para o corporal. Então fica aquela coisa assim, meio que um puxadinho, né, dessa articulação da nossa experiência, da nosso estar no mundo. Claro que tem Heidegger, vão ter outros filósofos e outros pontos nos quais o problema do espaço vai gravitar melhor. Mas a gente está falando aqui de grandes tendências do pensamento, né? E aí, o que vai acontecer? Por que isso é importante? Né? Trazer o corpo principalmente para o debate, né? Porque quando a gente diz assim, olha, vou pensar uma relação com o mundo que é primordialmente espacial, né? O modo de da gente estar nesse mundo, ele não é pela consciência, eu estou no mundo, né? Não é, mas ele é principalmente ou primariamente, né? O estar físico no mundo, o seu habitar o mundo enquanto corpo. E aí, eu acho que uma das implicações que eu quero, esse é um caminho que eu pretendo seguir em termos de pesquisa, também em termos de desenvolvimento da pesquisa, é o quanto que esse corpo nosso, que está inserido nesse contexto histórico, cultural, geográfico, social, enfim, o tanto que ele experimenta de patrimônio histórico, cultural e geográfico. Ou seja, né, assim, para dar um exemplo bem assim, sem
querer entrar muito nesse assunto, porque eu acho que, né, as minhas pesquisas ainda estão meio incipientes, mas assim, só para ilustrar um pouco isso, né? Assim, o que o corpo de uma pessoa racializada experimenta, né, numa determinada quando ela habita um determinado espaço, né? Assim, o tanto de opressão, o tanto de narrativas históricas, o tanto de conformações culturais que ela não experimenta no próprio corpo, né? Pelo fato do corpo ser reconhecido de uma determinada maneira, né? Seja o corpo racializado, seja o problema do reconhecimento de identidades como transexuais, né? O uso do banheiro público, por exemplo. Enfim, eu acho que essa inserção do corpo como o campo de forças primordial da nossa experiência, né? Não como coisa secundária que está ali a despeito da nossa consciência de estar presente, ela é fundamental. Mas isso é uma discussão, né, que, enfim, tem várias implicações. Eu acho que esse é só um dos caminhos possíveis que a gente pode eventualmente seguir, que eu quero seguir, né, nas pesquisas futuras. Mas então, assim, para voltar um pouco ao Gumbrecht, eu vou pegar aqui dois conceitozinhos, que são conceitos que ele vai mobilizar também para explicar a experiência estética. E aí que tá, e aí que eu quero voltar nesse paralelo que eu estou tentando propor entre a experiência estética e a experiência histórica, tá? Eu vou deixar para amarrar isso mais ao final da minha fala. Mas então eu quero chamar a atenção para dois conceitos específicos do Gumbrecht, que né, ele está tentando discutir o que acontece na experiência estética, justamente porque a experiência estética ela envolve uma corporeidade de uma outra maneira, né, envolve um estar com o outro, envolve um estar presente, né, envolve vários outros elementos que não são determinantes para uma experiência ordinária comum, né, ou, assim, uma experiência que não é diante de uma obra de arte, ou de uma performance, ou de um acontecimento estético. Né? Assim, para assinalar um pouco essa especificidade, né? essa característica de uma experiência que é diferenciada, que não é uma experiência rotineira, né? Mas ela é um acontecimento, digamos assim. Ele vai, inclusive, falar de uma epifania, né? Então, ele vai dizer o seguinte, essa experiência, ela acontece no presente, claro, mas eu acho que essa demarcação que ele faz entre presença e presente é muito feliz, porque presente, muito rapidamente, a gente identifica como uma espécie de o presente da minha consciência, né? Pelo menos assim, para olhos, né, treinados no vocabulário fenomenológico, né? O presente é o presente da consciência, né? E aí, quando ele marca isso, que ele está falando de presença, aí isso fica muito claro, né? Que ele não está falando do presente da consciência, ele está falando de uma presença, e essa presença ela é corpórea, ela é espacial, ela é, né, num agora material, né? Ela é essencialmente material. Então ele vai separar dois conceitos particularmente, assim, que são os efeitos de presença e os efeitos de sentido. Ele vai dizer a experiência estética ela é basicamente constituída por uma oscilação entre essas duas coisas. Então, tem coisas que a gente percebe numa obra de arte, mas a gente não necessariamente entende, ou não faz exatamente sentido, mas é uma coisa... Ou, né, simplesmente é uma experiência do corpo, né, uma espécie de efeito sobre o corpo, um efeito, né, corporal mesmo, no sentido de, enfim, de tocar, ou de surpreender, ou de cegar, enfim, todas essas possibilidades da arte contemporânea. E existem os efeitos de sentido. E aí ele vai, de novo, trilhar um pouco essa coisa, né, voltar um pouco para dizer, olha, na nossa tradição, e aí de novo, né, assim, tendencialmente, a filosofia, né, ou as teorias, enfim, sobre o conhecimento, elas são totalmente focadas nos efeitos de sentido, como se efeitos de presença, ou seja, aquilo que a gente experimenta, mas que não necessariamente a gente atribui um sentido, né, aquilo que se experimenta só por estar ali, por compor essa presença junto com o meu corpo, ou junto com a minha atenção também, né, junto com onde eu estou, ou junto com as outras pessoas, como se isso fosse menor, né, como se isso fosse secundário, porque o que de fato importa são os efeitos de sentido. E aí, de novo, eu coloquei, claro, né, gente, isso aqui, de novo, é uma simplificação, mas é uma coisa mais
A minha intenção é mais didática, né? Porque eu quero aqui justamente que a gente possa discutir. Mas então, assim, só para colocar num quadrinho didático, né? Se a gente estava falando lá que a tradição tem ou privilegia, ou digamos assim, é mais afeita, né, a pensar a nossa experiência em termos ou em moldes né, temporais, e isso tem a ver com uma coisa do intelecto, né, da busca do essencial, né, daquilo que permanece. Por outro lado, né, e aí fica um pouco essa coisa o secundário, né, se é a portinha do fundo do espaço, é onde entraria o corpo, né, onde entra o material, o corruptível transitório. E aí, eu esqueci de colocar aqui nesse quadrinho, mas estaria aqui também, né? Se o tempo é essa coisa que é onde, digamos assim, aparecem os efeitos de sentido, né, na minha formulação, na minha apropriação até sensível, assim, mas na formulação conceitual e tal, o espaço, assim, os efeitos de presença, eles são exclusivos do espaço, né? Eles só estão, ou eles só habitam o espaço, né? Eles não né? À medida que eles saem daqui, se eu não atribuir nenhum sentido, se eu não trouxe isso para mim numa forma de uma apreensão, de uma coisa, seja né, enquanto conceito, enquanto noção, enquanto não sei o quê, isso, né, depois que isso sai desse espaço compartilhado, ele não pode mais ter esse efeito de presença. Então, eu acho que essa de novo, eu insisto nisso porque isso é muito importante. A simplificação é uma expressão assim, de uma tendência do pensamento, mas que é muito importante, porque revela que esse privilégio do sentido, e aí de novo, né, se alguém que lê Rússia, que está acostumado com o vocabulário e com as ideias fenomenológicas, pensa em Husserl, né, quando ele vai dizer, não, porque a intencionalidade ela é sinngebende, né, ela atribui sentido às coisas, né, a intencionalidade tem sentido. O meu modo de perceber alguma coisa, algum objeto, atribuindo a ele um sentido para a minha consciência. Então, né, fica muito, muito claramente marcado aí, né? E, poxa, e tudo aquilo que a gente experimenta e que não necessariamente você constitui um sentido para isso, né? Isso desaparece? Isso é como se não tivesse sido experimentado? Ou seria esse nosso recorte, voltando àquela história, né, do Walter Benjamin, ou seria esse nosso filtro com o qual a gente está, né, recortando aí a nossa experiência? Será que esse filtro nosso não é estreito demais e deixa coisa demais para fora? Fica essa pulga atrás da orelha. Então, aí, para trazer mais um outro elemento do Walter Benjamin, agora bem curtinho, é que o Walter Benjamin vai citar, ele vai criar, ele vai, enfim, chegar a essa formulação, ele tem um pequeno estudo, um pequeno texto sobre a história da fotografia. E nesse texto, ele vai dizer o seguinte: a fotografia revela o inconsciente óptico, como a psicanálise revela o inconsciente pulsional. Deixando de lado aqui a discussão sobre a psicanálise, é muito interessante essa ideia que o Benjamin vai trazer aqui de um inconsciente óptico. Ele vai dizer pela primeira vez, né, assim, as coisas que normalmente a gente como é que chama? A gente desconsidera, porque talvez a gente está muito focado ali nos efeitos de sentido. Pela primeira vez isso é registrado, a despeito da nossa atenção que está ali, de repente, intencionalmente projetada sobre uma constituição de sentido qualquer, para a gente manter aqui o vocabulário que a gente está construindo aqui junto. Né? Então ele vai dizer, e aí a gente fica pensando, né? Quem nunca fez uma selfie e aí foi ver depois a foto, ou foi revelar ainda, né? Para alguns mais antigos, e de repente tem lá um pé de alguém, né? Alguém que chegou lá, passou. Enfim, tudo isso que aconteceu naquele momento presente, mas que a gente não viu, a gente não se deu conta disso. Né? A gente não viu por vários motivos, porque a gente, exatamente, né? O nosso filtro, ele estava ali bem focadinho, bem recortadinho numa determinada coisa, né? Num determinado ponto de atenção. Isso também vai ser uma coisa importante na fenomenologia em geral. Então, com essa ideia do inconsciente óptico, e aí eu quero trazer
para ilustrar bem assim, o que eu estou querendo chamar aqui de. O que eu estou querendo chamar aqui não, o que eu estou entendendo aqui, né, como essa proposta do Gumbras sobre os efeitos de presença, eu quero que a gente pense, né, que a gente vai juntando esses elementos. Quero trazer aqui um elemento de um documentário excepcional desse diretor alemão, Harun Farok, que chama então Imagens do Mundo e Inscrições da Guerra. Curiosamente, ele tem alguns vídeos, se vocês procurarem no YouTube, vocês vão achar facilmente, né, de diálogos com Flusser. Ele teve algumas trocas com Flusser, ele foi um leitor do Flusser, e um dos documentários mais famosos deles é sobre a Revolução da Romênia. Agora me fugiu o nome do documentário. Mas, enfim, eu quero só tirar um exemplo, assim, vou tirar uma ilustração desse documentário. Se vocês não viram, eu recomendo fortemente que vejam. Chama Imagens do Mundo e Inscrições de Guerra, no qual ele conta a seguinte história. A história em 1944, alguns aviões norte-americanos saíram, né, da Itália e sobrevoaram ali uma região da Silésia, enfim, fazendo fotos aéreas, assim, a mais ou menos 7.000 pés de altura, e buscando fábricas ou fábricas de gasolina, enfim, eles estavam bem focados, digamos assim, buscando alvos que fossem interessantes para alguém numa situação de guerra, né? Ou seja, eu quero descobrir onde que eu facilmente posso comprar borracha para, né, para pneu, enfim, ou uma gasolina. Eles estavam com essa era a intenção, digamos assim, da esquadrilha que sobrevoou essa região em 1944. E aí fizeram várias fotos e tal, descobriram, e aí essas fotos elas foram reveladas, então, na época, na Inglaterra, elas foram, inclusive, analisadas por especialistas, e esses especialistas, então, fizeram uma lista dos achados dessas fotos, e aí na lista, e aí o Farok traz também essa lista exaustiva, fábrica de não sei o quê, fábrica de borracha, fábrica de hidro, não sei o que, combustão para fazer gasolina, uma fábrica em construção, outra não sei o que. Faz uma lista exaustiva sobre as coisas que eles acharam nessas fotografias aéreas. E aí o mais interessante, e aí vocês estão vendo aqui, né? Essa é uma inscrição, digamos assim, né, feita em 44. E aí eu queria que vocês comparassem, então, com essas inscrições, porque acontece que essas mesmas fotos que foram tiradas em 44 e revelavam então essas fábricas, em 77, ou seja, 33 anos depois, né, alguns agentes da CIA estavam procurando, fazendo uma outra pesquisa, ou seja, chamando atenção de novo, né, o filtro, ou sei lá, a pergunta que eles estavam colocando para as fotos, ou para isso que foi registrado, né, não tinha mais essa intenção de como que eu vou suprir, né, aquilo que eu preciso para a guerra, né, gasolina, borracha, não sei o quê, mas eles estavam procurando o quê? Alguma coisa que estava ali nessa região e que foi descoberta depois, que é o campo de concentração de Auschwitz. E aí, para surpresa de todas as pessoas, essas fotos de 44, que estavam registrando também as fábricas, elas foram para o registro fotográfico dos campos de Auschwitz. E aí, como vocês estão vendo, essas inscrições que vieram depois, né, o muro de execução, né, o prédio da registração, a casa dos comandantes, e até a câmara de gás, né? Ou seja, isso foi revelado 33 anos depois, assim, né? E aí, como é que fala assim? A surpresa é isso, né? Assim, especialistas olharam essas fotos, eles analisaram exaustivamente essas fotos e ninguém viu os campos de concentração. E não é que era uma coisa. E aí tem toda a história, né? Esse dia estava muito limpo, o céu da Alemanha fica limpo em média 30 dias por ano. Esse foi um dia 4 de abril de 44, foi um dia que o céu estava particularmente límpido, então foi por isso que foi. E aí dava para ver, essas fotos estão muito ruins, até porque são fotos do documentário, né?
Mas o que a gente consegue ver nisso é que são construções, né? Não é um descampado, alguma coisa assim, totalmente. Isso eles viram, assim, os especialistas ingleses viram essas imagens. Só que só 33 anos depois é que eles foram capazes de dar significado a isso que eles viram. Isso é só um exemplo, enfim, eu acho que isso é um exemplo muito eloquente, foi por isso que eu trouxe, mas a gente sabe que existem vários outros tipos de exemplos, né, de histórias semelhantes, né, aquilo que a gente, quando a gente não está procurando por uma coisa, a gente não vê, né, assim, essa coisa do recorte, e aí, de novo, eu lembro aqui, né, do Walter Benjamin, né, qual que é aquilo, qual que é a pergunta que a gente está dirigindo para a coisa, que está impedindo que a gente veja algumas coisas e fazendo com que a gente veja outras, né? E aí a ideia do Walter Benjamin era justamente isso. A gente tem que mudar as perguntas sempre, né, para que a gente não tenha sempre as mesmas respostas, porque as mesmas respostas, elas, né, ou seja, uma história ou uma, né, acontecimentos que são contados sempre da mesma maneira, elas silenciam tudo isso que também aconteceu, mas não foi visto, né? Não foi relatado, não foi isso, não foi percebido ou não se tornou, digamos assim, um efeito de sentido, né? Ficou ali perdido como um efeito de presença, né? Se a gente quiser então usar esses conceitos do Gumbrecht. Então é isso, né? Aí também, inclusive, a câmera de gás, esse reconhecimento das fotos, assim, só para um efeito de ilustração, foi feito depois, em 77, mas também reuniu também vários testemunhos da época, né? Das pessoas que sobreviveram ao campo de Auschwitz, para fazer esse reconhecimento. Mas então, eu acho que o impressionante dessa história é isso, né? O que a gente vê como que aquilo que a gente vê depende daquilo que a gente está buscando. Então, assim, eu quero propor essa experiência do mundo, ou né, uma experiência de um estar, de um habitar o mundo, né, enquanto presença, como produção de presença, e aí fazendo esse paralelo, né, do inconsciente ótico, do consciente ótico, ou seja, aquilo que a gente vê conscientemente, aquilo que a gente atribui sentido, né, e de trazer, então, a reboque, ou como vai dizer o Fink, como vai dizer o Benjamin também, fazer esse esforço de despertar as vozes adormecidas, né, fazer esse esforço de reconstruir aquilo que permaneceu como, né, e aí isso é uma metáfora, basicamente, né, um inconsciente ótico, ou aquilo que permaneceu como efeito de presença, né, que não foi apropriado enquanto sentido, né, de como que uma coisa pode se tornar outra, como que, né, assim, essa produção da presença, ou seja, isso que o Gumbrecht marca como essa decisão ativa de produzir essa presença, né? Isso quer dizer que essa decisão ativa de tornar ativo, de tornar-se consciente daquilo que, de outra forma, ou para adiantar o fim, né? Assim, de uma forma, numa experiência imediata, passa despercebido, né? Ou se perde como mero efeito de presença ou como inconsciente ótico. E aí, então, ilustrando aqui também, né? Vocês me desculpem esses desenhozinhos assim, mas é só para a gente fazer uma comparação, só para efeito de comparação. Né? O Benjamin vai dizer a temporalidade vazia é essa aqui, né? Do presente que escorrega, né? Que transcorre de um passado em direção ao futuro, né? Como se essa passagem, né? O fato de que o passado ficou para trás é como se ele se tornasse inacessível, né? É como se ele se desimplicasse de um presente, porque como ele é inacessível, como ele não pode ser mudado, enfim, como ele não pode ser reescrito, é como se, né, assim, como se fosse um veredito de, olha, desencana porque o passado já passou, né, redundantemente, mas assim, e aí ele vai dizer, isso é uma posição política no sentido de que te desimplicar do seu próprio passado, né, se eu entender esse passado como, eu não posso mais fazer nada, exatamente, né, abandonar tudo isso que ficou ali,
silenciado, tudo isso que ficou ali como mera né, experiência, mero efeito de presença, né? E se não vir à luz do dia, assim, se não for retematizado, se não for trazido de novo para o presente, se esse presente que é o nosso não se implicar nesse passado que não foi contado, nessas narrativas que ficaram ali, né, silenciadas, nesses fatos que não foram contados, ele de fato fica morto. E a quem interessa, né, mortificar esse passado? Interessa àqueles que têm o poder sobre a narrativa atual, a narrativa hegemônica que a gente compra, digamos assim, que a gente aceita, né, se a gente não se implica, né, enquanto aqueles que ocupam uma posição específica nesse mundo. E aí, de novo, histórico, geográfico, social, sexual, enfim, né? E então é isso, uma temporalidade vazia é isso. A coisa transcorre sempre em direção ao futuro. Existe um pouco, né? Coloquei essa setinha aí em relação ao passado bem menor do que em relação ao futuro, nesse sentido de que é como se fosse isso, né? A gente tem meios de fazer alguma coisa em relação ao futuro, mas não em relação ao passado, porque é isso. É esse modelo linear, horizontal, né? A esse modelo, então, e essa é a ideia da. Eu quero contrapor o modelo que o Walter Benjamin, de novo, vai trazer, e aí em vários textos, inclusive sobre o conceito de história, as teses sobre o conceito de história, que é a ideia de pensar a história numa espécie de imagem dialética. E eu adoro esse conceito porque só o conceito de imagem, ele mesmo, ele já representa uma quebra nessa ideia da representação cronológica linear, né? A imagem ela não é linear. E aí o Flusser já está, né? Por isso eu comecei falando sobre isso do Flusser. A imagem, ela dispõe os elementos não encadeados, um depois do outro, um como causando o outro, mas ele, né, a imagem dialética é isso, a imagem, a dialética, eu vou chegar ainda, a imagem é isso, ela te apresenta os elementos ao mesmo tempo. E aí o Benjamin vai falar, eu coloquei esse desenho das constelações, porque isso não é da minha cabeça, mas é o próprio Benjamin que propõe pensar assim, vamos pensar as coisas como constelações. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que elas não têm um único encadeamento, elas não têm um único relação causal, elas não têm uma única forma de entender o comportamento umas em relação às outras. Pelo contrário, né? Assim, elas podem se dispor de modos diferentes. E aí o dialético, que está presente nesse conceito importantíssimo do Walter Benjamin, é no sentido das tensões, né? E a gente vai poder interpretar eventos históricos, se a gente consegue, né, se a gente é capaz de trazer os efeitos de presença que ficaram silenciados aí, né? Se a gente focou só num determinado efeito de sentido, deixou os outros efeitos de presença para lá, essa imagem dialética tenta recuperar essa ideia, isso é um método, né? Assim, um método de recuperar ou de tentar, né, reviver, e isso pode ser meio paradoxal, mas de tentar reviver aquilo que foi vivido, não como aquilo que de fato foi. E isso é um grande problema. Assim, eu falei isso aqui agora, várias coisas vieram na minha cabeça em termos de fenomenologia, mas eu vou fechar esse parênteses, porque seria um parênteses infinito. Mas a ideia é não como de fato foi, mas é como se a gente, né, fazendo esse esforço de recuperação de uma memória, de uma coisa. E a memória, ela tem essa característica, ela não é uma lembrança, né? É uma memória que pode ser, inclusive, cultural, né? De uma determinada. Uma minoria, de uma cultura específica, enfim, de redisponibilizar aquilo que foi indisponibilizado, né? Por uma construção de sucessão de argumentos, para que, então, esses elementos novamente redisponibilizados possam nos permitir construir outras articulações de sentido, ou seja, outros efeitos de sentido. E aí, né, nisso está a possibilidade de ressignificar um passado. Né? Só que isso só acontece, vai insistir o Benjamin sempre, se a gente se implica nisso, se a gente, né, se a gente se abre para ouvir essas vozes que ficaram silenciadas lá. Né? Então, e o Benjamin vai dizer isso, né? Essa, quando a gente consegue a gente consegue se apropriar
né, de um passado, né, de uma memória, de um patrimônio mnemônico, cultural, com esses olhos, com esse esforço né, de construir, de produzir uma presença, né, ainda que não corporal, mas nessa coisa de imitar mesmo essa produção cultural, essa produção de presença, desses efeitos de presença, como se a gente quisesse, então, recuperar os efeitos de presença que ficaram lá, né? Assim, recuperar a imagem onde tinha Auschwitz, para finalmente enxergar que Auschwitz já estava lá desde o início, a gente que não viu. Essa é a porta por onde pode entrar, então, o Salvador. Ele fala, na verdade, o Messias, mas essa palavra, no nosso Brasil atual, ela está muito transfigurada. Então, eu vou traduzir aqui pelo Salvador, né? Assim, aquele que é capaz de redimir o passado, que é capaz de ressignificar aquilo que ficou amortizado no passado. E aí, só uma citaçãozinha breve do Walter Benjamin. Há uma concepção de história que, confiando na eternidade do tempo, só distingue o ritmo dos homens e das épocas que correm rápida ou lentamente na esteira do progresso. A isso corresponde a ausência de nexo, a falta de precisão e de rigor que ela coloca em relação ao presente. E aí eu quero chamar atenção exatamente para isso. O Benjamin eu acho que de um jeito muito feliz, ele consegue perceber a identificação que há entre essa ideia de uma história, de uma historicidade linear, né, que se desenvolve sucessivamente, e a própria ideia de progresso. Né? Quanto que o progresso ele vai dizer, né, o documento de história também é um documento de barbárie, porque a cada evento que a gente então considera um progresso, ou um progresso em relação ao passado, tantas coisas do passado ficaram perdidas, né? E às vezes para sempre, se não tem ninguém que se abra a escutar então esse passado, né? Assim, a produzir essa presença de um passado, né? E aí essa produção dessa presença vai depender de um tecido cultural que é também, né? Desse estar junto, que é também um compartilhar de uma cultura, de uma rede simbólica, de uma rede de valores, né? Isso tudo que vai permitir que uma pessoa possa, ou seja capaz, né, com esse esforço, então, né, de resgate de um passado, produzir essa presença, produzir o passado enquanto presença. E então, para concluir, para chegar, eu vou então, mas isso aqui vai ser muito rapidinho, tá? Porque vai trazer muitos elementos assim muito às vezes muito imbricados de uma argumentação muito especificamente fenomenológica, que eu acho que não vai ser tão interessante para a gente aqui, né? Como eu estou trazendo essa coisa mais para essa provocação, né? Para essa discussão. Então, o Eugen Fink é esse filósofo, então, que eu estudei, né? Que eu dediquei um mestrado e um doutorado à obra dele. É um filósofo que está sendo redescoberto, inclusive na Alemanha. Eu tive o privilégio de estudar com Hans Heine Sepp, que é não só um dos maiores conhecedores do mundo da obra do Eugen Fink, mas é também o principal editor, assim, o principal nome que está, né, fazendo esse projeto de publicação das obras do Eugen Fink, através das quais ele está sendo redescoberto, né? E assim, a Europa atualmente, a Alemanha, tem vivido uma primavera de redescoberta do Eugen Fink, assim, com vários centros de estudo sobre a obra dele sendo criados e fundados nos últimos anos. Talvez um dos principais seja na Universidade de Wuppertal, onde eu também, né, uma das universidades nas quais eu fiz o meu doutorado. Então, eu tento também trazer ele o máximo que eu posso, porque é um filósofo extremamente importante, que traz questões extremamente atuais, extremamente importantes. Então, essa redescoberta, ela é, de fato, um ganho para a reflexão filosófica atual, porque tem muita coisa aí que merece ser debatida. Quer dizer, uma dessas coisas que merece realmente ser debatida e que interessa para a gente aqui nessa discussão hoje é o fato de que ele, uma breve contextualização, ele foi o último assistente do Edmund Husserl, né? Depois ele foi assistente do Husserl até a morte dele, nos últimos 10 anos.
Só que ele foi também um dos principais colaboradores, porque ele foi um nome super importante na crise das ciências europeias, nas últimas obras do Husserl. E muitos autores defendem que o Fink foi extremamente importante na formulação de alguns conceitos mais tardios do Husserl, como, por exemplo, de mundo da vida. Por quê? Né? Porque desde o primeiro momento, assim, desde 29, que foi quando o Fink começou a trabalhar com Husserl, né, defendeu a tese de doutorado dele, desde essa época, a intenção dele foi de propor uma revisão metodológica da fenomenologia que incluísse o mundo, né? Porque, como, de novo, numa simplificação, tem essa história de que o Husserl, então, se desimplica, ele vai dizer, olha, eu não vou discutir, né, a ontologia do mundo, eu não vou me perguntar se isso que está aparecendo para minha consciência, eu não vou perguntar pelo status disso, se é real ou não, né? Eu coloquei entre parênteses isso aqui para analisar aquilo que de fato está aparecendo na minha consciência. Claro, isso é um movimento super importante para o próprio desenvolvimento da fenomenologia. Por outro lado, como o Fink bateu na tecla desde sempre, o mundo ficou de fora, né? Assim, o mundo tal, né? Como a espacialidade, como o lugar da imprevisibilidade, do presente, de tudo aquilo que escapa a esses efeitos de sentido que a gente tem, nos quais a gente tenta enquadrar o mundo, tudo isso que escapa, ele foi, de alguma forma, né? Ou seja, a fenomenologia russeliana, de alguma forma, transitou num campo muito seguro, né? Assim, de muito pouco aberto aos imprevistos né, do presente, quando o mundo acontece, né? O mundo não tem espaço para acontecer e, de repente, bagunçar tudo na fenomenologia, um pouco nesse sentido. E aí eu só quero mostrar isso aqui mais a guisa de provocação, assim, de apresentação da ideia do FIC, e aí isso essa tradução que eu fiz, publiquei, então, na Eduel, na editora da Universidade Estadual de Londrina, presentificação imagem, contribuições à fenomenologia da irrealidade, né? Já começa aí a provocação. Nesse livro, assim, esse recorte, esse esquema que eu vou fazer, que eu vou apresentar aqui muito rapidamente, tá basicamente nesse livro. Não apenas, mas basicamente nesse livro. Então, a ideia do Eigen Fink é que ele vai conceber um presente, e aí, esse lado azul da bolota, essa bolota azul aí que está na minha esquerda, não sei se na de vocês também, como constituição de objetos, seria aquela região da qual se ocupou a fenomenologia russeliana, enquanto análise intencional, né, dos atos da consciência na percepção de objetos. Na orientação natural, ela ocupa essa bolota. Essa bolotinha verde no meio vai ser o ponto do agora. E aí o Fink já acrescentou de início 3 outras camadas que são co-constituintes, porque a ideia da fenomenologia é isso, né? Assim, a minha intencionalidade é aquilo que constitui o objeto, tal como ele aparece na minha consciência. Né? Então, a ideia de que existe essa participação ativa da consciência na constituição dos objetos que aparecem a ela. Mas aí, então, a ideia do Fink vai dizer, tudo bem, de fato, né? A gente concede isso ao Husserl. Mas, quando a gente faz esse direcionamento intencional, a gente já traz com a gente um monte de outras coisas que a gente não consegue reduzir, assim, a gente não consegue eliminar. E aí ele vai dizer, são constituições da minha autopercepção, e ele vai dizer nosso entendimento de que somos seres finitos, mas existe também uma coisa que a gente traz conosco, que é irredutível, ou seja, ela não pode ser submetida, ou ela não a redução fenomenológica não vai ter efeito sobre ela, que é a dimensão da constituição do entorno, né? Que é exatamente isso, a situação mundana na qual eu me encontro, que é exatamente uma situação que é própria de cada um que faz a redução fenomenológica, de cada um que se aventura a reflexão fenomenológica. Então, essa situação mundana, ela vai incluir o idioma, a sua região, o seu país, a sua situação histórica, cultural, geográfica, sexual, tudo isso vai co-constituir os objetos que você percebe. Tudo isso age junto com a sua consciência. Isso é uma primeira coisa.
E aí, depois disso, ele vai dizer o seguinte: os atos da consciência, ele vai fazer como é que fala isso? Vai virar tá vendo um quadro, né? Assim, cheio de campos de força e setas e não sei o quê, né? Aquilo que estava organizadinho lá no Russell, né, apresentação, né, a partir do paradigma de percepção do objeto que aparece para mim, ele vai transformar isso numa bagunça. E aí ele vai colocar não só a intencionalidade no meio de tudo, mas ele vai considerar uma extensionalidade, como vocês podem ver talvez aqui, né, nessa parte superior do quadro, né, onde vai trazer também a corporeidade, o espaço, né. Eu não quero chegar muito não, eu só quero mostrar, deixar isso visualmente talvez mais claro, o tanto que ele acrescenta no acervo fenomenológico, vamos dizer assim, né? Então, eu costumo, inclusive, brincar que o Fink transforma a redução fenomenológica, que é o conceito proposto pelo Russell, em uma ampliação fenomenológica. De repente, ele diz, olha, a gente no presente, a gente tem que se dar conta de tudo aquilo que nos vem à consciência, mas de tudo aquilo que também está junto com a gente nessa constituição. Por que eu percebo uma coisa de uma determinada forma e uma outra cultura percebe de outra determinada forma? Ah, porque, né, assim, algo co-constitui essa minha experiência. E aí, assim, né, tá vendo, assim, eu tô tentando trazer, mostrar aqui visualmente tudo que ele vai acrescentando, né? Essa bolota amarela, com esses achurados, ela é isso aqui. Na verdade, o fundo deveria ser amarelo. Elas são todos os atos da consciência. Ou seja, a gente está aqui, né, o que constitui a minha experiência do mundo. Não só o objeto que vem ao meu encontro nesse mundo, mas tudo isso, e aí está representado nesse rosa, cinza e vermelho, que é uma co-constituição acrescido de todos esses atos da minha consciência. Então, aí isso está representado desse lado direito né, pela sobreposição de rosa, cinza, vermelho, e depois todo outro campo de intencionalidades da consciência, que são esses, né, amarelo, com esse achurado. E aí, só para finalizar, então, esse presente integral seria o esforço do Fink de conceitualizar todas essas camadas, e aí essas camadas são meramente formais, ou seja, o que está preenchendo ali é muito, né, vai depender de cada situação do mundo, mas ele vai dizer o seguinte, olha, o presente ele é muito mais complexo do que simplesmente esse momento intermediário espremido entre o que já foi e o que será, né? Ele abre essa janela para que a gente entenda tudo isso que está em questão nesse presente e que normalmente a gente não vê porque não tematiza, não vê porque às vezes é uma coisa muito óbvia, não vê porque a gente está na correria, assim, né? Não vê porque não é, digamos assim, não é funcional de um ponto de vista de uma atuação prática no mundo, né? Então isso fica ali abaixado. Mas aí, de novo, assim, nesse esforço de trazer esses elementos, de compor esse discurso aqui hoje, o que o Fink está dizendo, então, para voltar no Gumbrast, a gente precisa de ciência tudo isso que está, de alguma forma, apenas como efeito de presença. A gente precisa, né, dar sentido a isso, ou trazer isso, visualizar isso, recuperar tudo isso que está presente de fato, né, numa experiência, e que fica perdido. Né? Se a gente segue um fio só, se a gente segue né, um rastro apenas dessa, né, o primeiro fio de efeito de sentido que a gente encontra. Né? Então, a ideia é exatamente isso. E para concluir, então, eu quero deixar proposto aqui essa ideia dessa produção da presença como produção de uma experiência e que, portanto, deve ser uma experiência diferenciada, no sentido de que ela não pode ser uma experiência trivial, né? Essa experiência que eu tenho todo dia quando eu acordo, eu vou para o trabalho, pego o carro, pego o ônibus, não sei mais o quê, mas ela tem que ser essa experiência que te permite uma epifania. O que te permite ser epifania? Né? Ela deve passar por esse esforço de reconstrução, né, diria o Benjamin, de construção da presença, diria o Gumbrast,
diria o Fink, de percepção, no sentido, né, de apropriação de tudo isso que constitui esse meu estar no mundo. Né, de modo que eu possa realmente me dar conta de tudo, de todo o campo de força no qual eu estou no meio dele. Né? É basicamente isso. E aí a provocação que eu deixo final, né, para voltar, então, assim, mais explicitamente à temática do patrimônio histórico, né, porque é isso, assim, a gente passa, e aí São Gonçalo do Rio Abaixo, né, tem igrejas com rococó, com barroco, rococó, a gente passa por isso, e o que isso ainda nos diz? Assim, a gente, como habitando esse presente, a gente se implica nisso, assim, a gente tenta descobrir o que isso nos diz ainda, assim, a gente tenta se implicar nessa história, assim, a gente tenta se implicar nesse tempo que pode até ser que não seja o nosso, no sentido de que é uma outra, né, uma cultura diferente, mas e o espaço, ele não é o seu, assim, você não está passando por essa igreja, você não está ali, né, experimentando corporalmente esse rococó, né, e a provocação é um pouco essa. Você está se implicando nessa experiência, né? Você está tentando aí produzir essa presença ou resgatar a presença, né, de alguma história que ficou ali silenciada. Então é isso, gente. Só para então fazer uma propaganda, tenho trabalhado com alguns outros pesquisadores no Instituto de Anoia, no qual a gente tem tentado, né, trazer a fenomenologia para alguns debates mais contemporâneos, mais críticos, descoloniais, e além de divulgar também né, conceitos básicos da fenomenologia. Então, convido todos vocês a seguir nossas redes, nosso trabalho, nossas redes sociais, e eu fico por aqui. Muito obrigada, né,